Olá, saudações literárias. Conforme prometido, hoje eu vou falar de 5 destaques de autores estrangeiros referentes às minhas leituras de 2022. Saindo do Brasil, mas não da América do Sul, eu quero começar pela Pilar Quintana. Eu li esse livro, Aqui Está Como a Cachorra. Eu já vi edições como A Cadela, mas de qualquer maneira se trata da mesma obra dessa autora colombiana que não foge do título, né? Em algum momento a personagem principal, Damares, é uma mulher de seus 40 anos, negra, que vive numa condição bastante precária ali na costa da Colômbia, no Pacífico, e ela lida com uma enorme dificuldade em engravidar, né? Ela é casada com o Rogério e essa condição vai causando uma grande frustração no casal, né? Eles querem ter um filho, ela quer ser mãe e a gravidez não acontece. Em algum momento ela adota uma cadelinha, a qual ela dá o nome de Shirley. E aí passa a se desenvolver a história. A cadela ela passa a ser o centro de várias situações que vão aí da frustração com a não maternidade, a maternidade, traição, a relação das pessoas com os animais, lealdade. Enfim, é uma história bastante tocante, principalmente para quem gosta, fica sensível com a ideia de envolver um animal, mas eu não posso falar, né? Há pessoas que, com a leitura desse livro, se sentiram muito tocadas, o que é natural. É um livro que tem seus dramas, né? Mas, enfim, não é isso que deve impedir as pessoas de lerem A Cadela, a Cachorra, de Pilar Quintana, uma obra altamente recomendável, da qual eu gostei muito. Só uma curiosidade, comprei para o Kindle e a última olhada que eu fui dar é uma edição da Intrínseca. E eu fui olhar hoje, o livro está mais barato na versão física do que na versão eletrônica. A única coisa que eu economizei foi espaço. Outra obra que eu destaco, Nós Matamos o Cão Tinhoso, do autor de Moçambique, Luiz Bernardo Ronuana. Essa obra causou muita polêmica ali na sua publicação, em 1964, pelo fato de que Moçambique era uma colônia de Portugal e muita gente apoiava essa condição do país como colônia de uma nação europeia. E nesses 6 contos do Luiz Bernardo há uma crítica nem sempre muito sutil ao colonialismo. Por quê? Porque é uma nação, Portugal, um país europeu, de brancos, subjugando um país africano, onde naturalmente os negros vão fazer os trabalhos mais pesados, vão ser submetidos àquela condição, se não de escravidão, como aconteceu na América do Sul, do Norte, Central, mas de submissão aos trabalhos mais pesados, exploração, enfim, aquilo que a gente sabe ou deveria saber melhor que acontece
quando uma nação subjuga a outra. E os contos acabam traduzindo diversas circunstâncias em que fica muito claro essa relação desproporcional entre dominador e dominado. Esse conto aqui, Nós Matamos o Cão Tinhoso, assim como a Cadela, da Pilar Quintana, que eu acabei de mencionar, ele também envolve relação com o animal, envolve sofrimento animal, e isso pode gerar desconforto em algumas pessoas mais sensíveis. Mas não dá para a gente varrer sempre o que é mal para baixo do tapete, e acho que o confronto, penso eu pelo menos, que o confronto com essas situações, elas nos despertam para quê? Para evitar que essas coisas se repitam. Recomendo muito a obra de Luiz Bernardo Ronuana. Nesse caso, foi editado, lançado aqui no Brasil pela editora Capulana. Outra obra que me agradou extremamente em 2022 foi A Praça do Diamante, da escritora catalã Mercè Rodoreda. Aqui ela fala da vida de Colometa, uma moradora ali de Barcelona, que tem uma vida banal, vive com o pai. Ela é balconista numa loja de doces, e em alguma situação, em algum momento, ela vai a uma festividade na Praça do Diamante, onde ela é abordada por um jovem impetuoso, Quimet, que já você vai namorar comigo, a gente vai casar. Sim, eu não vou dizer se é com ele que ela se casa, mas em determinado momento Colometa se vê casada, 2 filhos, eles criam pombos, e de uma maneira essa obra é narrada por ela, né? É um monólogo que tem bastante densidade assim, emocional. Não fica claro, mas a gente sabe que, pelo fato até dessa obra se passar em 1930, eclode a Guerra Civil Espanhola, e os efeitos do conflito vão se aproximando de Barcelona, e são efeitos indiretos, mas que prejudicam enormemente a população, como desabastecimento, fome, e em algum momento envolve as pessoas diretamente no conflito, e Colometa vai descrevendo como isso afeta a necessidade dela sobreviver, dela alimentar os filhos, e a par da dor, do sofrimento físico, a privação material, ao sofrimento emocional. É uma obra extremamente sensível. Eu gostei demais de A Praça do Diamante e recomendo. Aqui, no caso, eu li numa edição da editora Planeta. Eu preciso dizer, eu gosto de mencionar os tradutores. Aqui, no caso, foi direto do catalão pelo Luís Reis Gil, uma ótima tradução. Aqui, Nós Matamos o Cão Tinhoso, naturalmente não precisou ser traduzido, e Pilar Quintana, a autora de A Cadela, foi traduzido pela Lívia de Orsola. Um livro interessantíssimo que eu li esse ano, que foi comentado em algum podcast. Eu ouço muitos podcasts literários, eu lamento não lembrar em qual foi comentado. Eu vou passar a anotar, até para dar o crédito da sugestão, que muitas são
são achados, como é o caso desse livro Planolândia. Ele tem um subtítulo, um romance de muitas dimensões. Ele é do autor inglês Edwin Abbott, assim mesmo, Abbott, e é de 1884. E a obra é interessantíssima. Você pode entender como ficção científica, como fantasia, como uma tentativa de fazer uma aula de geometria. O fato é que se passa um personagem, ele cai num país em que as pessoas são figuras geométricas e quanto menos lados elas têm, mais elas são nobres, mais elas estão no topo da hierarquia. Então, existem os triângulos, existem os quadrados, existem os polígonos, e a relação entre eles é totalmente enrijecida, né? Se eu não me engano, as mulheres, se eu me lembro bem, claro, a gente vai lendo outras coisas, mas elas são linhas. Ou seja, aqui, fazendo uma alegoria geométrica do que seria a sociedade, o Abbott ele faz uma crítica à sociedade vitoriana, autoritarismo, o sexismo, essa hierarquia enrijecida que não permite a transição de uma pessoa, de uma categoria para outra. Tudo isso é restrito. É uma obra muito provocante, interessantíssima. Depois esse personagem ele ainda migra para uma outra dimensão, para uma outra falta de dimensão em que os seres são linhas e pontos. Isso mexe com a cabeça da gente e, olha, eu gostei muito de Planolândia e recomendo a leitura. Foi tradução do Rogério Galindo e edição olha que agora eu me perdi, Tordesilhas. Ótima edição, num livro surpreendente. Por fim, um livro que eu não vou mostrar porque eu ouvi em audiobook. Trata-se de Meridiano de Sangue, Blood Meridian, do Cormac McCarthy. Esse autor ele tem várias obras tão boas, histórias tão bem contadas que pelo menos eu lembro de duas adaptadas para o cinema. Uma delas é A Estrada e outra é Onde os Fracos Não Têm Vez. São tramas excelentes, muito boas, muito bem escritas. O texto do McCarthy é ótimo. Mas aqui o que o autor fez? Ele se apoia em documentos históricos, em situações reais da história dos Estados Unidos, para contar a trama de alguns personagens, particularmente um garoto de 14, 15 anos chamado The Kid, ali na fronteira do sul dos Estados Unidos, México, uma região que ali, por volta dos anos 1860, 1850, estava muito turbulenta. Por quê? Havia ali um conflito entre os recém-chegados norte-americanos e os mexicanos, e principalmente com os povos nativos dos Estados Unidos, os indígenas, né? Ali de uma maneira bastante... a gente vê nos filmes de época, aí, principalmente dos anos 1960, os peles vermelhas, os selvagens, quer dizer, referências sempre muito racistas, levando principalmente em conta o fato de que eles estavam lá antes na América do Norte.
Mas, enfim, o conflito era grave, porque havia a intenção dos colonos expandirem os territórios ocupados na América do Norte e havia o conflito permanente com os moradores originais. E a gente vê muita coisa em filme, mas o fato é que, na realidade, havia caçadores de escalpo, por exemplo. E é num grupo desse tipo, desse gênero, que esse menino vai acabar se envolvendo. É um livro muito violento, porque sabe-se que essas histórias são reais, então os confrontos entre os brancos, né, e os indígenas são de extrema violência. O tratamento dado, e claro que havia também represálias por parte dos indígenas, mas a história é muito violenta, há muito sangue, há muita crueldade, e eu previno isso porque parece que até isso impede uma adaptação cinematográfica diferente de outras obras do McCarthy, porque teria que ser mostrado situações terríveis. E eu recomendo a leitura, porque eu acho importante, como eu já falei, a gente ter contato com a realidade até para formar uma opinião sobre aquele fato. É possível comprar o livro em português. Eu só como acréscimo, eu vou fazer uma menção honrosa a um livro que eu já mostrei aqui, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, foi um jornalista norte-americano chamado Dee Brown. A tradução foi do Geraldo Galvão Ferraz. Esse livro já é bastante antigo, deve ter edições, tem edições mais atuais da LPM Gaúcha. Por que eu menciono? Porque eu lembro, ali nos meus 14, 15 anos, meus pais foram ver um filme que tinha o título Quando é Preciso Ser Homem, e voltaram muito impactados por esse filme, que deve ter sido o primeiro a retratar um confronto de forma real entre o exército dos Estados Unidos e os indígenas. E nesse confronto que ocorreu, e ele é contado nesse livro, entre muitos outros, há um massacre de uma tribo inteira, homens, idosos, mulheres, crianças, pelo exército norte-americano. Enfim, esse filme, esse título ficou na minha cabeça. Naquela época havia um rigor danado, esse filme era proibido há 18 anos, eu pude ver esse filme tempos depois e reconhecer o relato aqui, o relato histórico, entre muitos outros. Esse livro, aquele filme, além do impacto natural, me fez rever muitas coisas da maneira como a gente enxerga aí alguns fatos históricos. É isso, então ficam aí meus 5 destaques para o ano de 2022 em literatura estrangeira e essa menção especial, que na verdade é um livro de não ficção, e eu vou falar também de livros de não ficção, os destaques que eu mais apreciei em 2022. Por hoje é isso, boas leituras, até a próxima.